pessoal tá chegando. Genésio já tá aí também. E aí, André? Oi, Genésio. Tudo bem aí, cara? Beleza, cara? Que bom estar Tá aqui, hein? chegando a lua aí também. É, tem bastante gente Que aí já. ótimo, tá falando contigo. Oh, é bom Que também, ótimo né? A tá gente falando contigo. e falar do que gosta aqui, falar de constelação, que eu gosto bastante, de cavalo, que você gosta mais, e, e eu falar de cavalo também, que eu gosto, né? Que eu adoro. Então, vamos que vamos. Vamos falar. E que legal, na verdade, tipo, a gente vim, né, Genésio, só para iniciar aí para uma galera que tá chegando também, até a gente começar propriamente, enfim, a live, falar pra galera que, né, na verdade a gente já fez, né, uma movimentação junto aqui em casa com os cavalos, né? Isso. De termos participado aí junto com o Paulo Nilma aí na questão das constelações. Hoje a gente não vai estar somente apoiado nas questões das constelações com cavalos, mas na verdade o uso do cavalo em si, né, num contexto da evolução do ser humano, né? Janaína chegando, Ditinho, um parceiraço, treinador de cavalo também. Valeu por estarem participando. Fala um pouquinho aí, Genésio. Se apresenta para a galera aí. Aham. Bom, eu sou Genésio Lopes Mendes, né? Pai de 5 filhos, avô de 5 netas, amante das constelações, sou facilitador, sou professor nessa área. Transito bem em todas as constelações familiares, em todas as vertentes, né? Desde a organizacional, da familiar, da pedagógica, da jurídica, a veterinária, que eu e o Marcos Fernandes acabamos criando, e sou um habitué lá do Paulo Newman, que é o grande cara, na minha opinião, de constelação de cavalos. É meu amigo, nós ficamos amigo particular, né? Como fiquei teu amigo também, né? Sou amigo do André, amigo do Paulo Newman. É, a Clau também, né? Lá de São José do Rio Preto, que levou o Paulo Newman para lá. Esse movimento de cavalos é tão importante. Eu sou ambientalista, fui empresário, minha vida, né, profissional, ganhei dinheiro com a inox, né, montando restaurantes, mas paralelamente eu também trabalhei na área social, com acolhimento, né, nos albergues, e tenho uma história legal na área de biologia, que foi o desenvolvimento da Sociedade em Defesa do Litoral Brasileiro, que é a sociedade que briga lá pela Trindade, né, pela fixação dos caiçaras na Trindade, naquela briga com a companhia. E depois isso gerou vários projetos ambientais, onde eu tive muito contato na área de veterinária, de biologia. Então, um dos produtos da nossa associação é o Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes, né? Que hoje está aberto a visitas, monitorados, repovoação do Mono Carvoeiro na Jureia. A minha história com cavalo, eu sou morador do aeroporto de Congonhas, me criei lá, e lá era um sítio, né? Então, tomei muita mordida de cavalo, não tomei nenhum coice, né? O nariz é torto por outro motivo, mas mordi bastante, adoro animais. E aí a constelação é o que eu faço hoje, eu vivo de constelação, tenho um instituto, tenho o programa Visão Sistêmica na TV Com Brasil, tenho o programa agora Terapia Com Brasil também, um segundo programa voltado. Visão Sistêmica é só para constelação familiar. Enfim, é isso. Estou nesse universo aí, tá? É isso. Legal, Genésio. Para a galera que está chegando aí, o André também, Fabiana, enfim. Vão dando uns likes aí, vão apertando os coraçõezinhos. De última hora a gente precisou mudar, né, Genésio? Na verdade, essa live era para a gente fazer aí pelo YouTube, a gente está transmitindo aqui pelo É isso. Instagram, mas enfim, sem problema também. E na verdade, até para a galera de casa aí, a gente ficou de conversar até, né, Genésio, para criar uma pauta, alguma coisa assim. Não deu tempo, nós dois corridos aí, mas aqui é assim, quem sabe faz ao vivo e vamos embora, vamos fazer o negócio acontecer. Tudo que a gente começa é para saber que não dá certo, né? A emergência, eu trabalho também na linha organizacional, além das constelações, na teoria U, nos modelos meta-integrais.
E a gente sabe, né, que não existe nada mais lindo do que a emergência, né? Nada mais original e essencial do que a emergência. Então, vamos lá, vamos falar de cavalo aí, de constelação, André. O que é que você quer falar? O pessoal pode dar um palpite aí para que a gente desenvolva o tema. Eu acho que é tão legal isso, né? Deixar o pessoal Isso, interagir. né? A gente vai assim, a gente vai só direcionar, né, os assuntos aqui, depois vamos deixar para a galera aí interagindo com a gente, se necessário a gente for, faz outras lives aí futuramente com a gente, Sim, é sem problema quanto a isso também. né? Hoje foi muito bacana, né, eu tive até um contato aí com minha professora de primário, cara, e na verdade a Ótimo. gente estava falando a respeito disso, né, dos cavalos, na verdade, desde a Idade Média, dos primórdios, né, com os otomanos, os turcos, né, da qual existia aí uma comunicação entre o ser humano, né, e o cavalo pelo simples fato de olhar, né? Então a gente vê os povos antigos como é a ligação muito forte no mundo animal, mineral, vegetal. E hoje, às vezes, por conta da gente ser muito urbano, né, e ter aí as dificuldades e as faltas nisso, muitas das vezes a gente trabalha aí com algumas questões que limita muitas ações nossas, né? Então a gente fala isso de limitações. Eu talvez começaria até por isso, né? Tipo, porque hoje eu trabalho aqui com a escola de equitação e a gente vê, por exemplo, pessoas com dificuldade em mobilidade, né? Na parte fisiológica, algumas pessoas, na verdade, com algumas síndromes, né? Síndromes de autismo, enfim, Down, né? Outras pessoas que trabalham, na verdade, na escola de equitação, mas que estão passando por níveis de estresse, depressão. Então a gente começou a identificar uma equitação, que na verdade eu chamo isso de equitação além do esporte, uma equitação para todos, porque a gente não limita, né? E de que forma aí você, como terapeuta, na base das constelações, conseguiria identificar esses fatores aí, né? Usando a limitação e de que forma o cavalo pode contribuir para que a gente consiga quebrar, né, esses nossos bloqueios, digamos assim. Tá. Bom, eu vou declarar algo que eu sempre gosto de falar, né? Que os cavalos são melhores de consteladores do que nós humanos. Eu acho que um cavalo constela melhor que eu. Eu adoro isso, né? Tem alguns consteladores que não concordam, mas os cavalos, por terem não só a força somática, né, o tamanho deles 10 vezes maior do que nós, eles só sobreviveram porque eles sabem lidar muito bem com o campo, né? Eu acho que um dos ganhos que eu digo para qualquer terapeuta, para qualquer cuidador, para qualquer facilitador, conhecer como os cavalos trabalham, você vai entender de tempo de constelação, você vai entender como o campo atua. Uma pessoa perguntou aqui, depois a gente pode, né, destrinchar um pouquinho mais a constelação, os campos mórficos. Então, os cavalos são animais extremamente, eles são muito polares, né? Por quê? Ele é um animal que a gente olha, né, com uma brutalidade enorme, um bruta no animal extremamente sensível do outro lado, extremamente sensível. Então a gente sabe que o animal, que o cavalo tem que comer na hora certa, ele tem que ter olhar, ele tem que ter carinho, ele tem que estar a todo momento sendo assistido, uma cólica leva ele a óbito. Então, o quanto esses animais trazem força e sensibilidade. Então, quem tiver, né, quem conseguir trabalhar nessas polaridades é muito forte e muito sensível, ou seja, ele vai usar força sem agressão. Então, eu acho que os cavalos são uma das formas mais saudáveis que o ser humano contatou no mundo animal, né? Eu sou amante de cavalos e de Kombi, que eu falo, né? O carro, a Kombi, é o carro que mais serviu à humanidade, né? E se você pegar um cavalo, também é o animal que mais serviu à humanidade. Com todo mundo que gosta de cães aí, a Lu também, né? A Lu tá vendo aí, ela tem um quezinho por cães, eu também adoro cães, mas o cavalo, ele deu uma outra conotação aos homens. E uma coisa muito legal que eu vejo, né, como terapeuta nos cavalos, e você falou dessa condição de trabalho terapêutico do cavalo, o cavalo é a extensão mais perfeita que o homem poderia ter.
né? Ou seja, o homem se torna poderoso em cima de um cavalo. E eles têm essa capacidade de conexão, e eu vou falar um pouquinho aqui do Bluetooth biológico, porque nós temos um Bluetooth biológico e um Wi-Fi biológico, né? Que são os campos mórficos. A nossa glândula pineal é quem faz a comunicação com o externo, né? E o que acontece quando um cavalo se aproxima de um ser humano? Ah, você vai falar, pô, porque o cavalo é um bichinho amoroso, carinhoso, tem um olhar sincero, singelo. Não, ele sobreviveu assim, conectando a pineal dos predadores. Então, o último livro do Rupert Sheldrake, ele diz o seguinte, se eu não me engano, posso errar na tradução aí, mas é isso, uma sensação de estarmos sendo observados, onde ele dá que os predados partem antes do predador para conseguir alguma chance. Por isso que eles têm que ficar tão conectados, né? Gazelas vão constelar maravilhosamente bem. Todos os animais que sobrevivem, né, que são presas fáceis, com um grande corpo somático, eles vão ser excelentes consteladores. Tanto que o Paulo Newman já constelou com búfalo, já constelou com vaca, já constelou com jumento, com jegue, dá para constelar com todo e qual. Por quê? São presas fáceis que precisam estar alerta a todo momento no campo mórfico, conectado a qualquer movimento. E isso, queira ou não, puxa, acho que seria interessante eu falar um pouco como funciona esse Wi-Fi biológico para entender como é que é essa integração humana, tá? Então, como é que é? Se a gente pegar o celular, né, vamos pegar o celular, nós temos a função Bluetooth. Quando você liga o teu Bluetooth, você se conecta telepaticamente a todos os celulares, aliás, para o Bluetooth, a todos os celulares que estão conectados com você. Não é diferente com os seres vivos. Estamos falando de seres vivos, começamos com minerais, que são vivos, com vegetais e com animais. Então, quando... E o que aumenta e define a frequência dessa banda de conexão é a intimidade. Tá? Então, esses animais, isso é legal ficar gravado, né? Porque eu não vi muita gente falar isso é papo de louco, né? Então, todo mundo que está aí, aumenta o giro aí para a gente poder dizer isso. Olha que maluco. O cavalo fez uma integração, e as presas fáceis, fez uma integração de Bluetooth, entrou numa frequência do inimigo, do predador. Para quê? Por quê? Agora você sabe como é que estão todos os teus animais. Quem trabalha com animais está conectado por intimidade. A intimidade, né? A relação, seja com o animal ou com o campo, daqui a pouco a gente entra no Wi-Fi, estamos falando de Bluetooth, ok? Biológico. Então, todos os seres que você é íntimo, a Lu, por exemplo, teus filhos, estão lá em Jales, mas você está conectado a eles e sabendo exatamente o que está acontecendo com eles, de maneira empírica e inconsciente. É a famosa pineal atuando dessa maneira. Isso o Sérgio Felipe de Oliveira, o neurologista da Paulista, explica e prova que a glândula pineal é a glândula de comunicação com o externo. Então, através da pineal, o cavalo se conecta a você. Por isso que a terapia é tão maravilhosa, porque o cliente, o paciente, ele fica conectado, alinhado ao animal. Ou seja, o cavalo tem a capacidade de ser a extensão do cavaleiro ou da amazona. Então, é isso que eu percebo, na minha opinião, na minha visão de campo mórfico, ele tem essa conexão de maneira ímpar. Você vai falar, uma vaca tem, um boi tem? Tem. Uma gazela, a ovelha, né, que a gente já falou bastante, né, carneiro, tem, claro que tem. Mas os cavalos, eles conseguiram do campo, já se conecta, já entra. Eu ontem atendi um cliente e duas cadelinhas lá deram um show na constelação, mas eu não dei a mínima para elas, porque eles nos desconcertam no olhar e eles sabem roubar carinho. Já o cavalo não tem uma outra personalidade, eles, do lugar deles, conseguem operar isso.
Bom, deu para entender bem aí o Bluetooth, André, como é que ele funciona? Com certeza, Genésio. Na verdade, tem até um ditado antigo, né, otomano, que fala isso, né? O homem, para ser homem, precisa de um cavalo. Né? Ah, Como um ser humano, na verdade, né? Um ditado clássico aí, enfim. Mas realmente essa integralização e essa parte, a gente vê isso de uma forma fantástica. E aqui foi muito diferente também, Genésio, a gente vê a contribuição que isso também transmite no mundo hominal para o mundo animal, porque sim. o que acontece? Eram animais, por exemplo, que eram predispostos a, tipo, a parte esportiva, competitiva. Hoje a gente está fazendo um outro tipo de trabalho. Você percebe que tanto melhora o ser humano numa condição de agregar, quanto também o animal por si só ele se torna um outro ser, né? Aí ele passa a ser um ser a serviço da vida, que é o que a gente sempre fala, né? Eles têm essa capacidade de ser uma conexão nossa, ser um braço mecânico nosso. É isso que eu vejo. Quando eu vejo alguém montando, eu trabalho com alguns cavaleiros olímpicos, inclusive. E aí o que acontece? Eu cuido de alguns animais também, né, lá no Jockey, ou aqui no Clube Hípico de Santo Amaro. E aí você percebe que quando monta, a conexão é impressionante. Então você é um ser anexo, ele te anexa. E ele tem essa liberdade. Ou seja, esse Bluetooth de conexão fala, é a mesma língua, é a mesma língua. Imediatamente existe o mesmo plug. É como se você tem um plug and play, vai, colocou. Bom, o legal é saber disso. Agora, existe uma outra onda, que é o Wi-Fi biológico, que é aquele que nós nos conectamos aos campos de informação. Então, os campos de informação nós fazemos isso de maneira empírica. Então, não cabe na cabeça de um ser humano tudo isso que nós estamos falando. Ok? Tudo que eu estou falando aqui, eu estou conectado a um campo e baixando arquivo, download a todo momento. Tanto que a glândula pineal é a maior, né? Hoje, a glândula pineal é a maior vedete do mercado de comunicação. Os cristais, a capacidade que nós temos de receber dados. Então, o cavalo dá essa possibilidade ao cavaleiro, ao adestrador, ao cuidador. Ele percebe essa conexão, ele se abre fácil. Ou seja, é uma pineal fácil de entrar. Buda, né? Você pode pegar todo Buda, ele tem uma pineal lá na cabeça. Né? Qualquer Buda desses aí, você pode ver, o chapéu do Buda é uma pinha, né? Que é uma cópia da pineal. Então, essa pinha, todo Buda que se preza deveria tem a maior inveja de um cavalo, né? Porque a capacidade da pineal, o cavalo ele é muito, eu acho que a pineal do cavalo era algo para ser muito estudada. Eu não tenho essa capacidade, mas eu posso propor um dia aí para alguém, quem tiver aí assistindo e tiver essa capacidade, estudar a pineal do cavalo, ele é muito ele se conecta muito fácil, mas de uma maneira biológica, onde o Bert fala. A outra história que eu quero colocar de constelação de cavalos é que o cavalo faz isso sem nenhum viés. Nós, facilitadores, vamos tratar a constelação a partir da nossa experiência. Por isso que o Bert tanto pedia para você ir ao centro vazio, ao lugar vazio. Esse lugar vazio, onde é essencial, onde tudo é simples. Os cavalos estão a todo momento nesse lugar, conectados ao campo, lidando com a emergência, né? Com o próximo alimento, com o próximo banho. Eles estão lidando com a emergência. Então, é claro que o Bert foi uma pena. Eu vou contar uma história para vocês também de cavalos. Eu tive a alegria de levar a Mimansa para conhecer o Paulo Newman com os cavalos. Né? Então, eu tive essa dádiva. E essa investigação da Mimansa era justamente para levar um relatório para o Bert. Né? E nós fizemos o workshop de cavalo no sábado. Ficamos lá no Paulo até 3 horas da manhã. Eu falo sempre lá que o Paulo é o Rolando Boldrin das constelações, porque ele tem história pra caramba, mais do que eu. E lá é o único lugar que eu falo pouco, eu só ouço. Ele é maravilhoso mesmo. E ficamos até 3 da manhã. No outro dia, às 9 horas da manhã, no café, que devia ser 1 hora da tarde na Alemanha, a Mimansa falando com o Bert, passando a maravilha da constelação e o que ela viu, a essencialidade, a simplicidade,
né? A franqueza, a verdade que muito constelador não tem coragem de falar, né? Então, eu adoro, né? Adoro essa coisa do cavalo, essa simplicidade, essa objetividade, essa pureza do cavalo, né? O cavalo é puro no campo da constelação. Entrou agora, por exemplo, uma aluna minha, a Cristina, lá de Curitiba. Todos os alunos do nosso módulo, eu tenho a alegria de levar até o Paulo, para eles entenderem timer de constelação, entender o que é constelação, porque a constelação ela é biológica. Eu sou espírita, né, com a maior alegria, né, tenho uma história espírita, 42 anos, mas constelação é constelação, espiritualidade é espiritualidade. A constelação ela tem uma base biológica, e isso é de domínio dos cavalos. Então, a ressonância somática dos cavalos é que faz uma constelação sozinha. Por quê? Nós somos menores somaticamente. Eu acho que existe em algum momento do campo uma correção normal, né? Diga que quem andas, direi quem tu és. Eu acho que é mais ou menos isso. Vem de lá para cá algo curativo. Eu sinto isso. Genésio, na verdade, complementando um pouco só o que você falou, porque na verdade é biológico, mas ao mesmo tempo passa a ser mágico, né? A hora que a gente tipo, entende tudo isso, coisa que na verdade é o que você falou, é na simplicidade, né? Na essência. Até eu fiz uma leitura há tempos, até marquei aqui para até a gente, né, fechar essa ideia de limitações. Claro que se desse a gente ficaria aqui 1 hora falando só de limitações, enfim. Mas tem uma frase, né, de um estudo que eu fiz que diz assim, ó, só o cavalo completa o fato do homem ser completamente homem. Então, na verdade, se a gente analisar uma frase dessa, que na verdade é da Idade Média, né, a gente começa a entender como a natureza em si atua nessa correlação de fazer com que o homem seja um ser tipo, de necessidade evolutiva. E como a gente consegue visualizar isso de uma forma com técnicas hoje, né, como a constelação, de uma forma muito natural, simples, sem preconceitos, sem paradigmas, sem dogmas, né? E tudo vem numa entrega muito linda, sabe? Tipo, com a Cortou um pouquinho. André, deixa eu falar uma coisa bacana aí dentro dessa linha, né? Eu não bebo, não fumo, não cheiro ainda. Calma que eu tenho tempo. Eu vou fazer 61 no mês que vem. Então, eu vou ter o meu tempo. Esse contato animal, ele é tão maravilhoso, né? Por quê? Nós temos aquele ditado, aquela fala budista que nós devemos tratar minerais como vegetais, vegetais como animais, animais como seres humanos e seres humanos como seres superiores. Tá? Essa é a dinâmica que o cavalo sedimenta e os animais sedimentam a nossa, estão a serviço da raça humana. Essa é a história. Acontece que tem humanos tiranos, mas tem humanos que estão evoluindo. Só olhar os níveis de consciência. Então, uma coisa legal que eu gosto de observar nos cavalos e nos animais é muito da teoria do Pierre Teilhard Chardin, que é um padre geopaleontólogo de 1885. A obra dele fica pronta em 1920. E ele é tão legal que ele fala assim, ó, essa história de alma, resumindo, é claro, essa história de alma, energia, espírito, é uma natureza biológica. No futuro, nós estamos criando corpos sutis. E se a gente olhar também a cabeça humana, nós temos o quê? O cérebro reptiliano, né? Montado em cima dos animais de sangue, e em cima disso, um córtex. É uma evolução biológica. Só que nós não temos mais tempo, né? Existem muitas filosofias que dizem que nós estamos muito atrasados num plano divino. E nós precisamos, entrei um pouquinho aí
sair um pouquinho aí da biologia, mas o Chardin traz essa biologia, essa espiritualidade naturalmente biológica. Não é nada de viajandão, não, é biológico isso. E o que eu percebo, e pode ser uma viagem minha, e vai estar registrado e que se dane, é que alguns animais têm um córtex plasmado. Ou seja, de um outro lugar, o qual eu não sei. É simples, pô. Você pega alguns cães, alguns gatos, alguns animais domesticados, alguns animais de zoológico, né? Como é que ele fica naquele papel de propósito dele, sabendo que ele está lá para divertir as pessoas e tem uma prisão, né? Estão mais presos do que nós, porque esse planeta aqui é uma prisão, escola, hospital psiquiátrica geral, né? Mas alguns têm uma liberdade muito mais cerceada, muito mais cercada. Então, eu vejo em alguns animais, e nas funções animais também, essa evolução. Então, eu vejo, eu sinto nisso, por exemplo, nos cavalos lá do Paulo, porque eles estão num ambiente terapêutico, tem cavalos lá que eu vou te falar, que fala, literalmente fala. Então, isso faz parte de uma evolução do animal. O cavalo, vamos falar do cavalo, né? Então, ele vem lá no início como o quê? Com um instrumento de agricultura, né? Tração. Depois, ele vem como instrumento de guerra, arma de guerra. Né? As tropas poderosas acabam fazendo isso. Depois, ele vem como lazer e diversão. Ele vem como alimentação. Né? Ele vem como uso medicinal, Butantan, de vacinas. Ele tem toda uma função. E agora eles entram num outro papel de trabalho, que é esse papel terapêutico, que é fantástico. Os cães, os gatos também. Os cães vêm primeiro como guarda e caça, né? Depois vêm como... E hoje, eles são, na realidade, alguns cães, e é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com cães e gatos, eles são bengalas psíquicas dos lares. Né? Então, às vezes, a gente coloca a necessidade até de um cavalo de ser meu filho. Esse é meu filho. Ele vai adoecer por você. Ele não entende que o campo dele é dele, ele emaranha a cabeça do animal. Dos cães também, né? Ai, minha filhinha, meu filhinho. E o quanto eles ainda honram o clã deles. Ele tem pai e tem mãe. Então, é legal a gente olhar esse olhar de desenvolvimento terapêutico por um step, por um passo evolutivo, que já nós vamos fazer esse passo evolutivo. Né? E aí você tem esses animais terapêuticos, né, que vão para áreas onde tem terapias, né, onde tem terapeutas, onde eles vão se colocar a serviço de algo maior, como você colocou tão bem, André. Eles têm alguma coisa plasmada lá de um outro lugar, tem um neocórtex, eles já conseguem elaborar emoções com sensações muito bem mesmo, eu vejo isso. Tá? Tem alguns que já... eu sou bem taxativo em falar que animal não tem sentimento, porque o sentimento é uma elaboração de emoção com sensação. Só o córtex vai conseguir fazer isso. Eles não têm ainda esse processador, mas alguns de outro lugar, não sei onde eles vão buscar, talvez eles consigam ser hacker do campo mórfico e lá eles conseguem processar e receber. E alguns cavalos fazem isso, alguns cães fazem isso com muita maestria. Gatos também. Show de bola. Genésio, só assim, colocando uma situação aí também para a galera que está assistindo a gente, normalmente quando a gente está falando, né, dos cavalos numa condição de um trabalho terapêutico, não necessariamente é só para trabalhar, né, algumas patologias, algumas questões clínicas e coisas nesse sentido. O que a gente está falando aqui é de conexão mesmo, ser humano, animal. Na verdade, o cavalo ajudar a gente numa contribuição de entender o que eu sou num ambiente, numa natureza, num mundo, num contexto, né? E que, na verdade, o mundo que a gente vive de correria, loucura, estresse, né? E desunião, sem senso de amor, saindo fora de simplicidade e tal, e tudo isso a gente consegue notar no cavalo. Então, às vezes, né, tipo, a gente consegue estar unindo uma condição de... Seja a equitação, por exemplo, que é extremamente técnica, né?
mas não só um lado técnico, né? Poxa, mas eu sei, eu monto num cavalo e simplesmente entendo o que é puxar para um lado, para o outro, para frente, para trás e tá tudo certo, só isso. Não, não, vai muito além disso, né? A conexão nossa de ser humano com o cavalo. Então, quando a gente fala de finalidade. Cortou, cortou um pouquinho aí, André. Então, pô, tem um. Peraí, André, parou? Ok. André, deixa eu te falar, tua conexão, você deve ficar sem mexer muito o rosto na hora de falar, porque aí perde pico para a comunicação. Se você se mexer, corta, tá? Então vamos lá. Deu uma Olha que travada aqui, legal. Genésio. Deu uma travada com você aí, tá? Então, tá bom. Não vou. Travou, não? Você Agora tá está bom. ouvindo? Tá Tô ok. sim. Talvez seja a influência de Portugal que entrou agora. A Carme, que é a mãe dos gêmeos, né? Lá, a mãe dos meus gêmeos, dos meus filhos, temos filhos juntos, lá de Portugal. Ela entrou agora na live. Olha que legal. É, o cavalo, quando você monta um cavalo, você põe uma prótese em você, uma prótese biológica. Ele é uma extensão tua, automática. E o que vai de cima para baixo, vem de baixo para cima com mais força. Você está se autoeducando dentro de um sistema extremamente organizado, de muito refino biológico, que é um animal. Né? Essa polaridade do cavalo, né? Essa força e sensibilidade que eles têm, é justamente para isso, né? Para alimentar o homem de alguns conhecimentos que nós não temos nem ainda, não estamos nem engatinhando de como conseguir esse conhecimento dessa relação homem-animal, principalmente homem-cavalo, que a gente está falando de cavalo. Tá? Então, essa conexão, o cavalo é uma prótese biológica, que você coloca pernas, você fica 10 vezes mais poderoso em cima dele. Então, isso, no mínimo, te dá uma autoestima, né? Inconsciente, violenta. Mas eu quero falar uma coisa. Tem um alemão chamado Thomas Hubel. Ele é muito sistêmico, ele fala muito de relações, muito de cura, né? Como você falou de cura. Ele diz que quando você entra num Uber, entra num trem, num estádio de futebol, num show, todo mundo que está envolvido ali naquele sistema está buscando uma cura comum. Então, cavalo e cavaleiro estão sempre buscando curas comuns, né? Essa integração. E sorte de quem pode montar, sorte de quem pode se aproximar de um cavalo, sorte de quem pode olhar nos olhos de um cavalo. Né? Por quê? De uma maneira a qual nós desconhecemos totalmente, eles vão nos curar, né? Biologicamente, por essa força que eles têm, essa auto confiança que um cavalo tem no dia a dia, né? Essa história da presença, essa história da hierarquia, todas as leis do Bert, inclusão, respeito, né? E equilíbrio de troca, é biológica. E o quanto um cavalo pode te entregar isso, pode te entregar isso. Então, eu não posso queimar o mercado terapêutico, né? Mas, pô, eu não, quando eu trabalho com animal, eu não coloco o dedo, de jeito nenhum. Não quero, eu sou muito menor do que isso. Então, o quanto todos que tiverem a possibilidade de estar em contato com o animal, pô, vai no Aras, né? Vai, claro, vamos puxar a sardinha aqui para a live, né? Vai no CrossFit aí, procura o André e tal, ó, comercial, hein, André? Não, é verdade. Eu tive Eu muita história. lembro, eu lembro, trazendo um gancho até, Genésio, eu lembro de quando a gente, né, se conheceu, né, e para a galera aqui, né, o Genésio, na verdade, tipo, é meu terapeuta também, além de amigo. E assim, eu lembro de quando a gente se conheceu e a gente desenvolveu alguns trabalhos aqui, quando o Paulo veio também. Isso eu estou falando de 2 anos atrás, né? E o quão
assim, era o meu trabalho numa forma de, tipo, buscar dentro da equitação aquela condição, sabe, de técnica perfeita e de, né, tentar entender só a questão esportiva tal. E eu lembro de você me falando que talvez, né, entrega só o que quer receber, deixa que o cavalo faz os outros tipos de trabalho, né? Então, e aí começou a ser muito mais leve, começou a ter muito mais prazer e a escola começou a ter mais alunos buscando outras questões que não é só a questão esportiva. Então, a hora que a gente vê assim, a gente muda uma lógica de um negócio todo, mas simplesmente sem querer criar nada, é deixar a coisa fluir, deixar acontecer, né? Então, eles são perfeitos para isso, realmente. Eu, Uma coisa, ó, por que, que o Bluetooth biológico funciona perfeitamente, né? Ah, e isso os cavalos mostram, os animais em geral mostram. Numa revoada de pássaro, não tem colisão. No estouro de boiada ou de cavalos, de búfalo, não tem pisoteamento. Já na interferência humana, vai ter pisoteamento, porque a gente sai e vai para o mental, né? A vida é do límbico. Quem está conectado ao campo mórfico é o campo límbico. O mental sempre vai, né, trazer aquela história. Cuidado, medo, toda essa experiência, ela está no mental. Então, o quanto os cavalos, né, quando você monta, é isso. Vai para o límbico, se conecta, deixa ele ser a tua prótese, não vai querer segurar, nem é simplesmente fluir. A maneira de fluir biologicamente num cavalo é fantástico, como eu já coloquei aqui. Por quê? Por causa da força somática. Você tem uma ressonância, né? Como o Rupert Sheldrake fala muito em ressonância dos campos e como acontece, é como se você fizesse, quando você monta num animal, você está fazendo uma super terapia. Assim como a terapia breve, a gente sabe disso, como a gente trabalha, porque ela demanda muitas técnicas. Ela tem um corpo psíquico, um corpo filosófico muito grande. São 20 técnicas, 80 autores. Eu acho que tem mais, mas por esses eu já passei. E aí o que acontece? É a mesma coisa a força de um animal, de um cavalo. Então, eu adoro e sou muito, muito, muito entusiasta dessas terapias que usam cavalos, principalmente, como você colocou, para questões que os outros não. Você pega uma criança que está atrofiada, você põe em cima do animal, ela, a extensão da perna dela, ela sente o movimento. O cavalo se conecta por ressonância de corpo e alma, né? E alma é essa ânima biológica que faz com que tudo ande, que é o amor. Então, o cavalo tem um amor biológico. Ele tem um amor do Bert Hellinger, né? Que é aquele amor que cura. É o amor sem mimimi, né? Ele tem muita sim. dor, você falou, né? Ele tem muita dor, mas ele não tem rancor. Ele te dá um coice ali, depois você vai lá e ele está te lambendo. Quer dizer, é isso, é assim que deve ser, né? Sem rancor, sem memória. Então, por isso que eu Exato. sou tão apaixonado por Os, isso. o dois passa a ser um, né, Genésio? Dois passa a ser um. A integração é E, que você monta, mas aí você deixa o controle para quem é maior. E eu, claro, como eu deixo o que é mais inteligente. É muito mais simples. Eu nunca errei caminho. Eles vão certinho. eu costumo até falar, né? Não compra uma briga que a gente sabe que não pode ganhar, né? Então é complicado. Não tem Brigar por com, que ter um embate, né? Deixa fluir. brigar com cavalo é que nem brigar com a realidade. Você sabe que você vai perder. Não tem como. Então, Genésio, a gente, na verdade, ia falar, né, enfim, a gente falou de assuntos aí relacionados a limitações, a inclusões e tudo mais. A gente ia falar um pouquinho de relacionamento, mas não vai dar tempo, né? Então a gente, porque na verdade é bem amplo, né? tem 20 minutos. Vamos falar um outro tópico. Na verdade, a gente falou a respeito de relacionamento, que a gente ia fazer uma abrangência aqui de, né, relacionamento de pais e filhos, conjugal, organizacional e coisas nesse sentido, que o cavalo também atua de uma forma bem fantástica e extraordinária. Mas talvez a gente possa deixar para uma segunda live, deixa a galera deixar um comentário aí se eles acham legal para isso, a gente faz
O que eu acho, assim, o que eu queria passar para essa galera de casa, que a gente tem ainda 20 minutinhos, que você falasse a respeito, é do que a gente conversou lá em Curitiba, que eu achei fantástico, né? A diferença das questões de dor e sofrimento, né? Da dor vir do sim e o sofrimento vir do não, né? E de que forma a gente vê que os animais têm isso numa facilidade maestral, e a gente como ser humano, por ser mental e racional, a gente tem essas dificuldades em colocar isso. Fala um pouquinho para a gente disso, Genésio, fazendo um favor. Tá. Bom, legal, vamos lá. Então, a gente pode falar de vida e morte, né? A gente pode falar de feminino e masculino, né? A vida é feminino e morte é masculino. A morte é do mundo. O subjetivo é vida e o objetivo é masculino. A raiva é subjetiva, né? A raiva acontece. Agora, o sofrimento é do masculino. O sofrimento é quando você leva isso para o mundo, leva para as tuas ações, né? Então, a gente sempre coloca isso. E o que acontece? Os cavalos, eles têm isso. Qualquer animal tem isso. Eles quebram um pau danado, daqui a pouco estão felizes. Isso ele dá... Bom, eles também, é claro, eles não têm uma memória, como nós temos. Então, como é que a gente lida com isso, né? Eu estou numa questão de rancor, francamente. Agora, por exemplo, eu estou rancoroso e eu estou trabalhando essa live, está me ajudando muito a tirar isso e que é muito simples você falar, não vamos ter rancor. Pô, a gente é humano. Você vai ter a raiva naquele momento, você ainda leva um certo rancor. Agora, a gente tem que trabalhar ferramentas internas para não carregar isso. Por quê? Um rancor fatalmente vai pegar teu fígado, né? Porque é uma somatização da raiva, né? O caso do... Você pode ter medo, mas você não pode ficar amedrontado. Peraí. Fala, me ajuda aí. Amedrontado. Passou. Então, percebe Tá tudo que certo. o que é da vida e o que é do mundo, o que é da emergência e o que é da continuidade, e aí fica patológico. A raiva é saudável? Claro que a raiva é saudável, principalmente porque todo trauma fica no corpo, ok? Todo trauma, segundo Peter Levine, todo trauma é físico. Então, frente à situação, uma situação de conflito, eu traumatizo se eu paralisar. Então, eu devo brigar, ou seja, agredir ou fugir. É o que todos os animais fazem. Poucos paralisam. Algumas cabras se fingem de morta, algumas galinhas, para não ser comida pela presa. Mas, fora isso, ela é uma técnica. Então, o que acontece? Quando você vai para cima com a raiva ou com medo, você foge, ok, você não está traumatizando. É uma defesa humana, a raiva e o medo. O medo é precaução e a raiva é uma energia boa. O duro é você canalizar. Nós ainda somos ignorantes emocionais. A gente não discerne até de sensações. A gente, às vezes, não consegue discernir entre fome e sede. A gente não discerne entre medo e raiva, né? Umidade e temperatura, desconforto e luminosidade. A gente tem muita... Ainda nós somos ignorantes emocionais, né? Então, o que os animais fazem, se você observa um animal, ele é totalmente centrado. E ele tem a ação de raiva naquele momento. Ele não exagera a raiva. Ele tem a raiva do tamanho certo. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana para a gente observar o quanto você é raivoso e o quanto você é rancoroso. Então, essa parte te mata. E quanto você tem decepções na vida e o quanto você leva a amargura, né? A amargura, ela vai te levar a diabetes, a gente sabe disso. Então, como a raiva vai te levar a questões de fígado, como o medo vai te levar a questões de rim, e a gente está vivendo hoje na pandemia como terapeuta, as pessoas reclamam muito de dor na lombar, né? Isso é medo, é rim, tem que tomar água, tem que parar de ver, para de ver noticiário. Hoje eu me dei conta que há mais de 10 anos eu não vejo um jornal nacional inteiro. Há muito tempo eu não vejo, não vejo. Meu pai falava, jornal nacional e não vê cotação do dólar. Então a gente fica louquinho, né? E mesmo como empresário, eu estava conectado de um outro jeito. Então, o quanto a gente deve levar a vida,
né? Focando no nosso propósito de vida, nos nossos objetivos, levando, né? Como é que é? Dignificando esse espaço entre maternidade e cemitério, que a gente chama de vida, o quanto a gente pode dignificar isso através de ações límbicas e não mentais, né? Então, não deixar o sentimento, né, de rancor, de ódio, de polaridade, né? Você pode ser polar, bater, pô, mas depois vai tomar uma cerveja, vai tomar uma água, né? A gente vê tudo isso muito polarizado. E os animais não têm isso, né? Então, acho que essa observação e esse contato é muito legal, viu, André? Uma vez a gente falou muito, né, Genésio, a respeito de permissão, né? Às vezes a gente não se permite, ou não se permite receber, às vezes não tem aquela condição de poder também estar entregando, ou às vezes existe um desequilíbrio também entre entregar e receber, e aí tudo vira uma bagunça, né? E aí a gente faz com que, às vezes, uma dor simples canalize isso no sofrimento aí por anos, uma amargura absurda, né? E a gente acaba aqui potencializando a dor, que é o que gira o sofrimento aí, é o que vem do não, né? Saí um pouquinho, peraí. Eu tenho que registrar, porque a Mimansa falou que atividade maravilhosa, que mandou um abraço para a gente. Então, eu registrei aí. Gratidão. Então, o grande desequilíbrio de trocas, é legal a gente entender essas leis do Bert, essas leis não, essas ordenações do Bert Hellinger, que é uma organização do amor, e não uma ordenação do amor, uma ordem do amor, é uma organização do amor, né? Os animais em si, eles têm essa capacidade de dar e receber, de maneira simples, direta e objetiva, né? Já o ser humano, quando você vai receber algo, obviamente a gente tem os filtros, e a PNL explica isso facilmente. A gente tem esses filtros que eles são moldados de acordo com a tua experiência. Então, a gente nunca está aberto para frequentar esse espaço sagrado do nós de maneira cristalina. Então, como é que agora a gente está numa live com todo mundo, trabalhando um espaço sagrado, sem que as nossas diferenças turvem esse espaço sagrado, sem que as nossas experiências, né, turvem esse espaço sagrado? A gente vai muito armado, né, e por isso que a gente não consegue um equilíbrio de troca pleno. O Bert, no Meu Trabalho, Minha Vida, ele coloca algo bacana, né? Que a simples presença cura o outro. A simples presença, né, cura o outro. Então, quem está nessa live aqui, a gente está curando uns aos outros. Eu estou me curando, você está se curando. Então, o quanto os animais chegam, né, de coração aberto, né? Não vou falar de coração e mente, mas de coração de reptiliano e límpico, aberto. E é isso que a gente deve copiar. É claro, somos seres superiores, o nosso córtex está aí, a nossa memória está aí, o campo mórfico está aí, mas como a gente faz um bom uso? Aí é que está a grande sacada, né? Como é que a gente consegue se distinguir dos animais, né? Como humanos? A gente fazendo o autoconhecimento, sabendo como a gente opera. Que em determinado momento, um insight interno de medo, né? Não diria nem insight, mas uma emergência de medo em relação a algo. Então, de repente, quando eu era aluno, um professor com uma camisa bacana, que nessa que você está usando aí, de gola azul, me deu um tapa. Então, de repente, eu começo a ficar incomodado com isso. Então, o autoconhecimento, né? Se a gente se autoconhece e trabalha dentro desse padrão animal, que é o modelo divino de vida, né? O modelo divino é o modelo biológico. Eu acredito, eu sou cristão, acredito em Deus, e eu acho que em algum momento alguém criou esse modelo dessa maneira. E eu acho que uma das grandes maneiras de se viver é se viver como animais. Eu tenho um amigo meu que adora animais e adora cavalo também, e ele diz o seguinte, ele é tão meu amigo que eu esqueci o nome dele, mas é o Paulão, perdão. Não, é muita coisa na minha cabeça. O Paulão, ele
Quando você chamava um cara de cachorro, você comprava uma briga enorme. Ele falava, meu amigo, o que você tem contra, né, os cachorros, né, para comparar, né, contra esse cara? Pô, imagina, cachorro é um ser muito superior. A Lu também conhece uma turma, uma das nossas alunas que fez curso com ela. Claro que eu não vou citar o nome, mas, meu, você tocar um cachorro, ou fazia qualquer comparativo, o que a gente não pode também, e tem que tomar esse cuidado de respeito, senão a gente fere o respeito biológico, que o ser humano é superior a um animal. É superior a um cavalo, é superior a um primata, a um cão, ele é superior. Mas, né, a gente ainda aprende muito com eles, como eles aprendem com a gente. Né? Então, isso que é legal, essa questão do Bert, quando traz o respeito, a relação animal dentro do olhar sistêmico, você incluindo, respeitando por tempo e hierarquia, e ainda mais equilibrando a troca, é extremamente terapêutico. Então, eu aconselho, se você tiver qualquer questão de saúde, principalmente de psique, vá a um aras, né? Tenha contato com o animal, procure se aproximar, né? Porque a cura é certa. Eu recordo de quando o Paulo falou para mim aqui em casa ainda de que se em algum momento eu tivesse alguma questão para ser trabalhada, simplesmente pega um cavalo, olha para ele, fica perto, faz algumas questões, alguma pergunta, ou não pergunta nada, fica só olhando e deixa acontecer. Então, realmente, isso é fantástico. Genésio, a gente tem 10 minutinhos aí para fechar a live, né? Eu acho que, assim, meu, tem assunto demais. Eu até comentei com o Genésio, esse ano a gente, por conta das correrias, aí a gente ficou um pouco distante, tentamos organizar algumas coisas, mas por conta de pandemia não deu muito certo. Para o ano que vem, com certeza vai ser um ano, né, diferente, a gente já está pensando em várias coisas. Para a galera que está vendo aí, né, pensando em algumas movimentações aqui novamente com o Genésio, trazer o Genésio para cá e estar junto, mais próximo da gente, fazendo o que você sabe fazer de melhor aí, que é essa questão, esse trabalho que é extraordinário, não tenho o que falar, né? O Genésio é um cara extremamente técnico, estudioso, ser humano, né? Pai, família, cristão, espiritualista, enfim, então tudo isso cria diversas habilidades e, né, isso é fantástico. E, assim, o que eu queria agora, Genésio, para você fechar aí em 8 minutinhos. Galera de casa, que estiver escutando aí, que tem alguma questão de trabalhar alguma questão aí, seja por conta de pandemia, seja por conta de... Tá ótimo, vamos lá. Por conta de relacionamento, tal, o que fazer para ter uma vida mais leve? Bora lá. O que fazer? Pergunta para mim? Dá uma sugestão para a galera de casa. De que forma a gente deve agir no nosso dia a dia para a vida nossa ser mais leve, mais prazerosa e a gente... Os animais têm uma visão periférica maior que nós, por quê? Eles usam a sensação do campo, eles têm domínio total da região onde eles estão, eles sabem onde tem água, eles sabem onde tem o perigo, eles sabem onde tem um buraco. E a gente brinca que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes na mesma pedra. Eles têm essa noção total, né, do ambiente. Então, uma das coisas é como você usa a sua glândula pineal para sentir o que está atrás. Nos cursos de constelação, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar é essa sensação do ambiente. Essa sensação. Como é que você enxerga para trás? Como é que você sente o ambiente? Como é que você percebe o ambiente? Isso é muito legal. Então, eu acho que isso te traz leveza. A outra história é trabalhar na emergência. Nós temos 3 eixos polares importantes para a gente trabalhar. Masculino e feminino fica no equilíbrio, cosmicidade e teluricidade fica no meio, ansiedade e melancolia, você também fica no meio. Eu acho que uma vida leve te dá um posicionamento desses 3 eixos de equilíbrio. Sim, mamãe, sim, papai, eu estou aqui agora, conectado ao divino, realizando aquilo que eu tenho que fazer aqui no planeta. Eu acho que isso te traz.
E a outra história é você estar sempre em noção de espaço e tempo. Então, a gente está sempre nesse eixo de espaço e tempo, nunca estamos fora. Eu, por exemplo, estou aqui em Pinheiros, São Paulo, às 20h56. E o André está aí, cada um está nas suas casas. O Edinho, que está aqui, por exemplo, está lá em Boituva, agora em espaço e tempo. Essa é a grande sensação. Mas a maior leveza do ser está quando ele ocupa o lugar mais maravilhoso do mundo. Filho, filha. Vai para o lugar de filho ou de filha. Sim, mamãe, sim, papai, vocês são os maiores. Eu sou simplesmente, né, a ponta desse clã maravilhoso que vocês me sustentaram, né? Ou seja, me proveram, me tornaram guardiães do meu propósito e que eu possa desenvolver ele com muita criatividade e sedução. Ou seja, usando essas energias de masculino e feminino de maneira plena. Eu acho que é isso. Então, como é que você se localiza? Espaço e tempo no lugar de filho e até na cronologia de nascimento. Por exemplo, eu sou o primeiro filho da Dona Maria e do seu Adolfo. Ponto. Então, se localizar, inclusive, no teu clã. Porque quem se localizar com pai e mãe, tem um pai e mãe grande, um pai e mãe equilibrado. Você tem 10% de mãe, carrega 10% de pai. Tem 80% de mãe, carrega 80% de pai. Você vai se dar bem. Não esquecer do Papai do Céu, que é importante, e não esquecer que você é um ser, né, produtivo. Essa história, essas duas energias, essas duas polaridades de teluricidade e cosmicidade é o que você usa no teu propósito, que é aquilo que você veio entregar nesse planeta. Eu acho que é isso. É isso aí, Genésio. Cara, não tem nem o que falar. Passar para a galera de casa aí é isso, né? Uma harmonia gigante, uma leveza completa, muito amor, conseguir equilibrar tudo isso daí. E, cara, eu acho que a gente tem que fazer muitas mais dessa. Obrigado por aceitar o convite. É isso, Mais uma André. vez, para a galera de casa, foi meio de bate-pronto aqui. A gente não teve tempo de combinar nada, foi muito saudável e muito top. E, cara, obrigado de coração, hein? Vai ficar no teu Instagram, né? Essa live gravada? Vai ficar no Instagram e vai ficar no canal do YouTube também. Ah, tá bom, que legal. Aí você coloca isso. Bom, eu tenho gratidão. Vou fazer uma propaganda minha, né? Eu faço as minhas mentorias, né, de constelação para quem quiser. Para quem quiser conhecer mais, eu tenho essa história, marca numa agenda. Eu faço aula particular de tudo isso que eu falei. E também adoro discutir esses temas. E, claro, a Clau, um beijão lá de São José do Rio Preto também. Um monte de gente que está aí que não dá para falar de todo mundo, né? Mas vamos. O Paulo Lima vai estar no carnaval lá em São José do Rio Preto. Eu acho que não tem mais vaga, mas a Claudinha tem essa condição. E vamos se conectando, mais caminhando ao lado dos cavalos, que a gente vai ser bem feliz. A gente perdeu muita desconexão animal, a gente perdeu muita desconexão com o mundo biológico, né? A gente está muito no digital, que é o futuro, sem dúvida. Nada contra o digital, né? Mas o quanto nós podemos abraçar mais animais e valorizar principalmente os seres humanos, né? Então, como é que a gente, olhando para os animais, o quanto a gente pode valorizar o ser humano e ter prazer e alegria nisso tudo, né, André? Com certeza, Genésio. Cara, obrigado a galera de casa que acompanhou essa live aí. Não vou citar nomes, porque é muita gente querida, muita gente aí de um enorme carinho. Eu vi. E, Genésio, pô, o que eu tenho para falar é só gratidão, gratidão, gratidão. Você é um Eu tenho excelente terapeuta, amigo de coração e que Deus te proporcione em dobro do que você consegue proporcionar para a gente. Tá. A gratidão é o quanto eu também olho a tua dignidade no trabalho com os cavalos, no traquejo, o respeito que você tem por eles, o quanto você contribui para esse campo, né, da terapia e do esporte do cavalo, né? Então, a gente deve olhar isso, né? Através da tua pineal aí, através do teu fornecimento, você alimenta muito esse big data, esse campo, né? Todo campo tem que ter uma sustentação. O pessoal fala, pô, por que você faz o visão sistêmica? Ninguém assiste, né?
eu estou sustentando o campo. Às vezes nem eu assisto, eu vou dizer para vocês. Hoje o Terapia com o Brasil eu não consegui assistir, porque eu não tinha o canal. Mas a gente está alimentando esse campo. Então, eu acho que o propósito é isso, é você ter dignidade de fornecer ao sistema aquilo que ele precisa. E o que a gente pode fornecer é consciência. E, pô, gratidão por todo esse pessoal que está aí ouvindo a gente com essa paciência toda, né? Vamos marcar mais, se Deus quiser. Para, vamos Gratidão, embora. Genésio. Valeu, Obrigado, galera. abração para a Lu. Tchau. Abraço, abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.